O tal do Jones Manuel esteve no Flow e falou bizarrices econômicas. É triste ver que, infelizmente, a gente ainda tem espaço para dar a pessoas que não sabem do que estão falando e são convidados para falar sobre economia, como se aquilo ali fosse simplesmente uma opinião. Aí, Jones Manuel, explica pra gente economia. Aí ele explica ali de uma forma completamente equivocada, fala merda do início ao fim. E a gente que se formou em economia é obrigado a escutar isso como se isso fosse um pensador, sei lá, porque eu nem sei o que ele é formado, certamente não é economia, deve ser alguma outra faculdade de humanas que ele ficou lá levantando cartaz de fora banco, fora não sei o quê, fora empresário, não entende nada do que ele está falando e vai para o debate público falar merda. Né? Então eu peguei 3 trechinhos só, assim, das mais bizarrices que eu vi, que eu quero comentar com vocês para vocês entenderem o quanto esse cara é totalmente ignorante sobre o tema. O Estado, ao definir a taxa de juros, ele define o nível de apropriação de riqueza privada que vai ser transferida, aliás, o nível de apropriação de riqueza que o ente público vai destinar para o setor privado a partir do mecanismo de pagamento desses títulos. Primeira bizarrice, ele fala que, na verdade, a taxa Selic ela é definida de quanto vai transferir do público para o privado, né? Como se aquilo ali, tadinho do governo, o governo colocou aquilo por rentismo, não sei o quê. Essas expressões sem sentido que essa galera usa. Tem nada a ver o que ele está falando. Né? Essa é uma forma que a esquerda encontrou de tentar convencer a ignorância da população. A maior parte da população brasileira não entende nada de economia, especialmente os garotinhos idiotas que ficam aí com a camisa do Che Guevara na universidade, em vez de estar estudando e aprendendo alguma coisa, fica repetindo o folhetim de gente que não teve sucesso na vida. Né? Aí ele fala o quê? Não, na verdade, o banco ganha dinheiro com a Selic alta. Ô querido, se você escutar. Quando você quer saber se alguém entende de economia, de alguma coisa, você fala assim: vem cá, o banco ganha dinheiro como? O cara vai falar: o banco ganha dinheiro com juros altos. Pronto, você pode. Você fala: legal e tal. A pessoa é um imbecil, ela não entende nada de economia, nada, nada. Banco não ganha dinheiro com juros. Banco ganha dinheiro com spread bancário. O que é o spread bancário? É a diferença entre o dinheiro que o banco capta e o que ele empresta. Ou seja, você, meu lindão, quando você vai lá todo felizinho que você juntou parte do teu salário, você botar na poupança, ou comprar um CDI, ou até um CDB de algum banco, né, que são operações bem conhecidas aqui no Brasil, o que você está fazendo? Você está colocando o seu dinheiro para o banco vai te pagar ali geralmente próximo à Selic, deve ser isso que você deve estar recebendo se você tem alguma dessas coisas, não é isso? E aí o que o banco faz? Por que o banco te dá esse dinheiro? Porque o banco vai pegar esse dinheiro que você emprestou para ele, na verdade você está emprestando dinheiro para o banco, e o banco vai emprestar para outras pessoas. Então, se a taxa básica ou a taxa Selic da economia está 15%, o banco só vai conseguir captar dinheiro seu se ele fizer pelo menos 15%. Não é isso? E na hora que ele for emprestar, a grosso modo aqui, tá? Para ficar bem fácil, que brasileiro já tem problema com matemática. Mas se ele está te pagando 15%, e ele emprestar para outra pessoa por 20%, ele está ganhando só 5% nessa operação. Né? Porque a captação está muito cara. Então, quando a taxa de juros cai, não é que o banco perde dinheiro, ele pode inclusive ganhar muito mais dinheiro. Se você olhar, por exemplo, na época lá do Bolsonaro, que a taxa de juros bateu 2% ao ano, se o banco emprestasse para você a 10%, de novo, a grosso modo, ele estaria com uma margem de 8%. Que é os 10% que ele te emprestou, menos 2% que ele captou. Então, quando a taxa de juros sobe, o crédito fica mais caro. Se o crédito fica mais caro, menos gente vai pegar dinheiro emprestado. Se menos gente vai pegar dinheiro emprestado, o banco vai ter que reduzir o spread dele para tentar alguma coisa ainda. Ou seja, ele vai emprestar menos com uma margem menor. Quando a taxa de juros cai, o banco empresta mais, com uma margem maior, e você vai ter a percepção que o juros está mais baixo. O banco ele não ganha dinheiro nessa operação de Selic. O que o Jones Manuel tenta falar aqui é jogar a culpa do fato que os governos brasileiros eles sempre foram gastadores, gasta mais do que arrecada, aí ele se endivida e ele precisa de dinheiro. Só que o Jones Manuel provavelmente vai achar que o Haddad, quando ele precisa de dinheiro, ele abre o Itaú Personalité dele, aperta lá, digita o toque pague, não sei o quê, e o dinheiro cai na conta dele, no crédito pessoal, lá na conta que o governo federal tem no Banco do Brasil. Não é assim. Se o governo precisa de dinheiro, ele emite também títulos. Da mesma forma que um banco às vezes emite um CDB para poder captar o seu dinheiro e com esse dinheiro emprestar a outras pessoas e ganhar dinheiro,
O governo faz a mesma coisa. Aí ele emite um título pagando um valor e você compra esse título. Não é o banco que compra esse título, seu idiota. Quem compra esse título é justamente a população, fundos de pensão, seguradoras, quem tem dinheiro em caixa. Um monte de gente compra esse título. Portanto, quando o governo ele precisa de mais dinheiro, ele tem que aumentar os juros. Porque imagina se agora, hoje, o banco aqui no Brasil, né, o Banco Central, reduz os juros a zero. Quem vai emprestar dinheiro para ele? Ninguém. E aí ele está ferrado. Agora, olha esse segundo trechinho também, que é show de horrores. Dá uma olhada. Qual é o problema do Brasil? O problema do Brasil é que a gente tem consistentemente uma das maiores taxas de juros do mundo há mais de 30 anos. O prazo de pagamento de títulos no Brasil, o vencimento dos títulos, é de curtíssimo prazo. E o Banco Central não atua em toda a curva de juros. Maravilha. Agora ele chega numa questão importante. Ele fala, de fato, algo interessante. De fato, o Brasil tem uma taxa de juros muito alta há mais de 30 anos. E com prazo curto. E por quê? Porque os bancos, os rentistas... Não, meu amor. Isso acontece porque todos os governos do Brasil, de direita, de esquerda, de teatro de tesoura, dá o nome que você quiser, eles sempre foram gastadores. E quando um governo gasta mais do que ele arrecada, ele só tem 3 alternativas. A primeira alternativa, quando ele gasta mais do que ele arrecada, ele aumentar imposto. Ele chega lá e fala, vamos aumentar o IOF, vamos aumentar não sei o quê, ICMS, vamos criar um imposto novo. Ele aumenta a carga tributária, porque aí você paga mais imposto e ele arrecada mais. Só que qual é o problema aqui no Brasil? Os governos anteriores, e principalmente esse governo do Haddad, já, meu irmão, estoporou a tampa do negócio. Você está pagando uma das maiores cargas tributárias do mundo. Não tem mais como aumentar imposto. Então ele não pode aumentar imposto. Qual é a segunda alternativa? É endividamento. Aí o governo emite um título, como eu expliquei anteriormente, e aí a população compra esse título, né, para poder financiar o governo. Só que quanto mais o governo vai se endividando, vai aumentando essa carga de dívida que ele carrega, vai aumentando os juros que ele paga. Aí o que ele deveria fazer? A mesma coisa que você. Ora, se eu estou gastando mais do que o recado, estou me endividando, eu preciso cortar os meus gastos e pagar as minhas dívidas, para que essa dívida seja controlada. Ou então ela vira uma bola de neve, que é o que está acontecendo aqui no Brasil. E a gente está chegando no limite aqui no Brasil que a taxa de juros está muito alta, mas como a dívida está fora de controle, ninguém quer emprestar dinheiro para o Brasil. Tem gente pegando esses IPCA 2070, eu acho um bando de idiota. Você está acreditando que daqui, 30, 40 anos, esse país aqui vai estar, mil maravilhas pagando o que te deve. Você precisa acreditar que no futuro, esse título que o governo emitiu para você e que você comprou, ele vai ser honrado. Então isso também está chegando no topo, não está mais funcionando. Qual é a terceira alternativa? Inflacionar a economia. Você vai lá no Banco Central e você imprime dinheiro. Quando você imprime dinheiro, por uma questão de oferta e demanda, você aumenta o volume de moeda nessa economia e essa moeda perde o valor. Então, se antes você precisava, de R$10 para comprar um saco de feijão, como a sua moeda perdeu o valor, você precisa de dobro de moedas para comprar a mesma coisa, então agora você precisa de R$20 para comprar um saco de feijão. Aí você fala, meu Deus, aumentou o preço do feijão. Não, seu idiota, o que aconteceu foi que a sua moeda está valendo menos. Portanto, você precisa de mais moedas para comprar a mesma coisa. Não é que o feijão está mais caro, é que o seu dinheiro vale menos. E ele conclui com a pior coisa possível, que seria a destruição completa do país. Dá só uma olhada. O que a gente propõe? Primeiro, é acabar com a autonomia do Banco Central, que na prática é uma privatização do Banco Central. O Banco Central hoje ele é diretamente controlado pela banqueirada, pelo grande capital financeiro. Acabar com a autonomia do Banco Central, fazer com que o Banco Central tenha como objetivo estratégico garantir geração de emprego, complexidade produtiva e fazer com que a taxa de juros baixe de tal forma que você estanque essa transferência de recurso público para o setor privado, rentistas que não são investidores. E aí ele conclui, obviamente, com o nível intelectual que ele tem de algo completamente sem sentido, né? Não, primeiro ele fala, a gente deveria... O Banco Central foi privatizado pelos bancos. Graças a Deus, né? Porque ainda bem que tem gente lá, como o Galípolo, que é um cara, um economista super respeitado, que está fazendo um bom trabalho. E antes dele foi o Roberto Campos Neto. A alternativa a isso é você botar o quê? Gleisi Hoffmann, Lindbergh Faria, né? Guido Mantega, botar alguém que tomaria decisões políticas. Porque a gente fez isso no governo da Dilma. A gente botou pessoas lá com decisão política e a inflação disparou. E a gente teve uma recessão bizarra.
E aí todo mundo tirou a Dilma. Esse é um negócio muito sério. Cuidar da moeda é um negócio muito sério. A gente teve na década de 80 uma destruição completa do país. A gente chama, inclusive, a década de 80 de a década perdida, porque o país ficou afundado em inflação. E o que esse cara está propondo? A volta da inflação. Porque, de novo, como eu expliquei para vocês, se você não consegue aumentar a carga tributária, se você não controla o que você emite de dívida, você imprime dinheiro que gera inflação. A gente teve isso na década de 80. Não é novidade nenhuma isso. Não é negócio fora da caixa. Isso já aconteceu aqui no Brasil, né? E aí ele fala que o objetivo do Banco Central tem que ser gerar emprego. É um idiota que nem sabe do que ele está falando. O objetivo do Banco Central é defender a nossa moeda. E ainda carrega outras coisas colaterais aqui no Brasil, de também o sistema bancário e tudo mais. Então, esse é o nível de pessoas que chamam o debate público. Que o Flow bota lá, não, vamos escutar aqui com a sua visão da economia. A visão dele que ele tem da economia é a mesma visão que ele poderia ter de neurociência, de oncologia, sei lá, de qualquer merda, porque ele não sabe do que ele está falando. Ele está falando coisas aleatórias, né? Para mim, esse cara é um terraplanista econômico. É um cara que fala coisas que não fazem o menor sentido, que na cerne da economia está completamente equivocado. Não se trata de opinião. Tem vários economistas que discordam do que eu falo. Tem economistas que são mais coletivistas, mais de esquerda, outros mais de direita, não sei o quê. Tem vários, mas existem regras na economia. E o que esse idiota fala são coisas que não fazem o menor sentido, estão erradas na economia. Então não se trata de estratégia ou visão, somente de ignorância. Infelizmente, esse é o tipo de cara que tem espaço e acaba influenciando a juventude que está por aí.